Olá, pessoal! Vamos agora compreender um conceito bastante importante de estabilidade de tensão em sistemas elétricos. E, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você o que significa estabilidade. E trago aqui a analogia de um automóvel. Diante de um distúrbio, por exemplo, um obstáculo na pista, esse automóvel irá fazer um desvio. Observe que o veículo da esquerda perdeu a estabilidade quando desviou do obstáculo. Ele rodou na pista, enquanto o veículo da direita manteve a estabilidade e seguiu o seu destino. Então, podemos concluir que a estabilidade de um sistema elétrico é a capacidade desse sistema permanecer em equilíbrio após um distúrbio, ou seja, o sistema elétrico ele não pode jamais rodar na pista diante de um obstáculo. No sistema elétrico de potência, temos três tipos de estabilidade: a estabilidade angular, do ângulo do rotor dos geradores síncronos, a estabilidade da frequência e a estabilidade da tensão elétrica. E nesse vídeo, veremos especificamente a estabilidade de tensão, que é a capacidade do sistema elétrico de manter os níveis de tensão adequados após um distúrbio. E esse distúrbio pode ser um incremento súbito de carga, pode ser um curto-circuito, uma sobrecarga ou ainda o desligamento de algum equipamento elétrico. Vamos agora considerar o sistema elétrico como um gerador suprindo uma carga. Nesse caso, uma cidade, poderia ser uma indústria, supridos através de uma linha de transmissão. Vamos fazer a modelagem matemática desse sistema bastante simples. Temos aqui o nosso gerador elétrico suprindo uma carga que iremos considerar puramente resistiva e a modelagem da linha será apenas uma reatância indutiva Jx. Observe, no gerador teremos uma tensão terminal E na carga uma tensão V, que será o resultado da diferença entre a tensão no terminal do gerador e a queda de tensão na reatância da linha de transmissão. E essa queda de tensão é o produto da corrente elétrica pela reatância da linha. Observe que esse sistema elétrico ele é bastante simplificado, mas o objetivo deste vídeo é que possamos compreender os conceitos sobre estabilidade de tensão. E ao final do vídeo, teremos então um aprofundamento matemático demonstrando tudo o que veremos na teoria. Vamos agora observar a dinâmica do aumento da carga, como funciona o comportamento desse sistema elétrico. Observe, temos o aumento da carga, um incremento de potência, seja residencial, comercial ou industrial. Ora, podemos então perceber que haverá uma queda de tensão na reatância Jx. Por quê? Porque o gerador ele fornecerá à carga esse incremento de potência. E essa corrente elétrica passando pela reatância, provocará uma queda de tensão. E essa queda de tensão irá provocar a redução da tensão elétrica no barramento da carga. Perceba então que é um ciclo. Toda vez que aumentarmos a potência, teremos uma queda de tensão que produzirá redução de tensão. Se continuarmos aumentando potência, nova queda de tensão, nova redução de tensão nos terminais da carga. E esse ciclo ele pode se repetir diversas vezes até que ocorrerá o colapso de tensão por insuficiência de potência reativa. E agora temos em tela dois eixos e vamos traçar a curva PV, que é uma curva entre potência ativa e a tensão no barramento de carga. No eixo Y temos o nível de tensão e no eixo X temos o valor da potência transmitida. Observe atentamente. Na medida em que há o aumento da potência, perceba que a potência ela está aumentando, temos uma queda do nível de tensão e chegará a um ponto onde há um limite. Esse é o chamado limite de estabilidade de tensão. Nesse ponto, temos a potência máxima transmitida e a tensão limite, a tensão crítica, que normalmente corresponde a 70% da tensão dos terminais do gerador, considerando
aquele modelo, aquele sistema elétrico que vimos anteriormente. E a grande pergunta é: o que acontece se a potência ultrapassar esse limite? Ora, nesse caso teremos uma instabilidade. Nessa situação, sairemos da curva azul, que é a curva estável, para a curva vermelha, que é a curva instável do comportamento da tensão em função da potência elétrica. Então perceba, se ultrapassarmos o limite de estabilidade de tensão, teremos uma queda acentuada de tensão com consequente perda de carga. Haverá então uma perda de potência. E essa curva PV, ela é conhecida também como curva do nariz, e temos que evitar a ponta do nariz, ou seja, a potência elétrica transmitida, ela tem que estar distante desse ponto crítico. Então, se você escutar alguma vez algum engenheiro, algum pessoal falando, olha, naquela subestação não podemos mais tomar carga em função do limite da curva do nariz, você já sabe que é o limite de estabilidade de tensão. Naquela subestação já estaremos perto desse limite de estabilidade e dessa forma não poderá haver incremento de potência. Uma pergunta bastante interessante é: o quanto eu posso me aproximar da ponta do nariz, do limite de instabilidade de tensão? Esse é o conceito da margem de estabilidade de tensão, e ela está definida nos procedimentos de rede do ONS, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, em 4%, ou seja, essa margem não pode ser inferior a 4%. Vamos explicar. Temos aqui a nossa curva PV para alguma barra de uma subestação do sistema elétrico. Considere então um ponto de operação de potência P1 e observe que este ponto de operação ele está a uma distância do limite de estabilidade de tensão, que é a ponta do nariz da curva PV. Nesse caso, a essa distância damos o nome de MST, margem de segurança de tensão, e ela deve ser superior a 4%. Vamos agora responder a uma outra pergunta: qual é o objetivo dessa margem de segurança de tensão? Ora, o objetivo é termos segurança diante de distúrbios, diante de contingências. Observe, temos aqui um sistema elétrico bastante simples, um gerador suprindo uma carga através de duas linhas de transmissão. Vamos agora imaginar dois pontos de operação distintos. O primeiro ponto, potência P1, bem próximo do limite da curva PV, e um ponto P2 mais distante do limite de instabilidade de tensão. Agora vamos supor uma contingência, um curto-circuito que provoca o desligamento de uma linha de transmissão. Ora, se tínhamos duas linhas em paralelo e perdemos uma linha, temos então o aumento da reatância indutiva e a nossa curva PV ela reduz. Observe então que o ponto P1 ficou fora da nova curva, ou seja, o ponto P1 é um ponto onde haverá colapso de tensão na perturbação, no desligamento da linha de transmissão, enquanto o ponto P2 ele atendeu a margem de segurança de tensão e diante da contingência permaneceu estável. Lembra dos automóveis? O ponto P1 é o automóvel que rodou na pista e o ponto P2 é aquele automóvel que seguiu adiante com estabilidade. Vamos agora a algumas constatações importantes sobre a estabilidade de tensão. Ora, quanto menor a reatância da linha de transmissão, maior será a estabilidade de tensão, porque se a reatância é menor, teremos uma menor queda de tensão, um menor consumo de potência reativa na reatância. Perceba então, na medida em que reduzimos a reatância, estamos aumentando a estabilidade de tensão. O nariz vai ficando maior. Outra constatação bastante importante é que quando aumentamos o fator de potência, aumentamos também a estabilidade de tensão. Observe, na medida em que aumentamos o fator de potência indutivo, perceba que aumentamos a curva PV, a ponta do nariz, o limite de instabilidade fica cada vez mais distante. E aí alguém pode perguntar: e se o fator de potência for capacitivo? É melhor ainda, temos um aumento bem maior do limite de estabilidade de tensão. Então,
aquela correção de fator de potência que fazemos na indústria, ela também tem aplicação na estabilidade de tensão do sistema elétrico. Vejamos agora o que pode provocar a instabilidade de tensão num sistema elétrico. Ora, elevação abrupta da carga, falha de proteção, compensadores síncronos e estáticos no limite. Dessa forma, quando houver necessidade de regulação de tensão, não teremos margem nos compensadores síncronos e estáticos. Também transformadores operando no tap máximo, no tap limite. Dessa forma, quando houver uma subtensão, não haverá mais tap para elevar a tensão elétrica. Também situações de sobrecarga em linhas de transmissão e transformadores. Dessa forma, teremos uma maior absorção de reativo nas reatâncias indutivas e, por fim, a operação de geradores síncronos das hidrelétricas e termoelétricas no limite da capacidade. Dessa forma, quando a carga requisitar potência reativa, não haverá potência nos geradores. Resumindo, o que provoca a instabilidade de tensão é a insuficiência de potência reativa. Sempre que não tivermos como oferecer potência reativa solicitada pela carga, teremos um afundamento de tensão e esse afundamento pode atingir o limite de instabilidade, levando todo o sistema ao colapso. E como podemos evitar a instabilidade de tensão? Pois já sabemos que essa instabilidade é resultado da insuficiência do suporte de potência reativa. Ora, em primeiro lugar, correção do fator de potência, que é instalando capacitores nas indústrias, nas cidades, nas subestações, utilizando também equipamentos de regulação automática, como compensadores síncronos e compensadores estáticos, que atuam numa malha de controle fechada, perseguindo um valor determinado de tensão. Mas para isso, eles precisam de margem, de folga, de regulação. Outra forma de evitar a instabilidade de tensão é a utilização de esquemas especiais de proteção, como o esquema de subtensão. Ele faz o corte de carga, evitando que ocorra a subtensão no limite de instabilidade. Não menos importante, temos a eliminação rápida da corrente de curto-circuito. Ora, a corrente de curto-circuito ela é muito elevada. Temos então um afundamento de tensão que pode provocar a instabilidade. E por fim, podemos ainda reduzir a reatância da linha de transmissão, seja construindo linhas paralelas, instalando capacitores série, utilizando linhas curtas ou então alterando os parâmetros construtivos da linha de transmissão. Outra forma de fugirmos da instabilidade de tensão é evitarmos o sistema radial, principalmente quando ele possui linha longa, suprindo uma carga elevada. Ora, podemos fazer então a analogia de uma vara de pesca. Perceba que quanto mais força o peixe faz, análogo ao aumento da carga, temos a redução da ponta do nariz, reduzindo assim o limite de estabilidade de tensão. É uma situação que deve ser evitada. Vamos agora explicar de onde vem a curva PV, uma explicação matemática. Observe em tela o nosso sistema elétrico suprindo uma carga puramente resistiva através de uma linha de transmissão de reatância JX. Ora, o nosso gerador elétrico ele possui uma tensão terminal E com defasagem angular delta e ele fornece à carga uma potência ativa P. E no barramento da carga teremos uma tensão elétrica V com defasagem angular zero. Já sabemos do sistema elétrico de potência que a potência transmitida é o produto das tensões dividido pela reatância e multiplicado pelo seno do ângulo delta. E aí alguém pode perguntar, de onde vem essa fórmula, professor? Tem um vídeo específico no canal que eu vou deixar o link explicando de onde vem essa fórmula. E a potência reativa transmitida tem essa fórmula que eu também explico nesse link. Com base nessas duas equações, vamos considerar que a potência de curto-circuito é o quadrado da tensão na barra do gerador dividida pela reatância indutiva. E vamos agora colocar potência ativa e reativa na base
da potência de curto-circuito. Isso é o que chamamos normalização no sistema PU, sistema por unidade. Utilizando essas novas equações normalizadas, obteremos novas equações para a potência ativa e potência reativa. Mas lembre-se, a nossa carga ela é puramente resistiva. Então, a potência reativa consumida pela carga vale zero. Só existe consumo de potência reativa na reatância da linha de transmissão. Então, vamos igualar a potência reativa a zero, fazendo esse sistema de equações entre potência ativa e potência reativa, chegaremos a essa equação. E essa equação, ela define a potência em função da tensão. É a equação da curva PV. Dessa forma, demonstramos então a equação que define a curva PV. É isso aí, pessoal. Valeu, forte abraço e bons estudos!